Cremação é aquilo que se faz com o nosso corpo quando nós desencarnamos. E ela pergunta se cremar um corpo, se isso diz respeito ao nosso desapego. E como é que nós nos preparamos durante a encarnação para deixar a orientação de que o nosso corpo deve ser queimado depois da nossa desencarnação. Então, parece que a lei mandava que o indivíduo deveria deixar uma autorização para ser cremado. Mas depois isso entrou num certo hábito e hoje é um hábito que já está introduzido, que muitas pessoas estão querendo cremação. E a pessoa quer saber o que acontece, qual é a diferença entre a gente ser sepultado ou a gente ser cremado. Bem, há muitas pessoas que deixam instruções para serem cremados por uma questão de higiene planetária, para colaborar na higiene do planeta. Porque um corpo que deve se decompor, um corpo que não é cremado, leva um tempo para se decompor, e há muitas pessoas que são altruístas e que pensam no planeta e que deixam autorização para ser cremado em benefício do planeta, para que haja menos contaminação do planeta, não é? Que é uma coisa mínima, mas é muito importante como intenção. Agora, essa mesma pessoa pergunta, e é melhor que a pessoa deixe isso por escrito ou que a família decida? Bom, se a pessoa deixa isso por escrito, é melhor, porque é sinal que ela se preparou. A família decidindo, a família toma uma responsabilidade que pode ser uma coisa positiva para a família ou não, no seguinte sentido. Porque para se cremar uma pessoa, seria bom, se cremar o corpo, não de uma pessoa, seria bom que passasse um número de horas suficiente. E existe uma lei, não é, que a gente não pode sepultar antes de um certo número de horas, mas se a pessoa for muito apegada à vida, se a pessoa for muito ambiciosa, ou se a pessoa tiver muitos desejos descontrolados, é sempre melhor, se ela for apegada à vida, enfim, será melhor deixar um pouco mais, para que, havendo a cremação, toda a parte psíquica, toda a parte dos planos, dos corpos sutis, já tenham se desligado do corpo. É bom que o corpo esteja completamente desocupado se for ser cremado. Porque a cremação expulsa do corpo, a cremação permite que saia mais rápido todos esses resíduos psíquicos que ficam no corpo. De forma que a cremação possibilita uma agilização da sua saída do corpo. Então é por isso que pessoas mais conscientes e seguras de si deixam autorização para serem cremadas. Não por uma questão de higiene somente, mas também por uma questão dela poder sair do corpo com mais facilidade. Porque durante a cremação o que ficou no corpo é praticamente expulso. E isso quem quer se liberar, quem quer fazer uma vida do outro lado, o quanto antes acontece isso é melhor. E o quanto mais facilmente acontece isso é melhor. Depois, quando a pessoa está desapegada do seu corpo e, portanto, deixa autorização para ser cremada, a sua desencarnação é mais suave. Ela desencarna com mais facilidade, porque ela já está na intenção de desocupar logo o corpo. E isso tudo facilita o nosso processo. Inclusive facilita o nosso processo lá do outro lado da vida. Porque se a gente entra no plano astral, que é para onde a gente vai de imediato, não? Se a gente entra no plano astral
tendo sido cremado, não tem mais, não tem mais um fio que reste com a parte material da história, com a parte material do corpo. Agora, a pessoa pergunta também se a cremação deve se estender aos animais, porque ela teve uma cachorrinha durante 12 anos e quando a cachorrinha desencarnou, ela pediu que cremassem o corpo da cachorrinha. E ela disse se no caso dos animais acontece a mesma coisa. Bem, claro que se está pensando em higiene, se crema os animais também. Agora, para se cremar um animal, é preciso esperar o mesmo número de horas, porque o animal aí já pode ter uma semente de alma dentro dele. O animal já pode ter uma vida astral, no plano astral, enquanto encarnado. Então, se ele tem uma vida astral enquanto encarnado, é que ele já tem um corpo astral. Então é melhor não sepultar o animal em seguida. Deve-se deixar passar aquelas 12 horas para depois sepultar o animal ou cremar o animal. Porque há animais que já têm um corpo astral formado e ativo. Então é preciso que esse corpo astral saia do corpo antes de cremar o animal e antes de enterrar também. Nós tivemos um animal aqui em Figueira que desencarnou e nós aguardamos 12 horas para sepultá-lo, porque ele foi sepultado. E ele saiu completamente do corpo pelo seguinte, porque um dos nossos videntes viu, depois de 2 ou 3 dias, este animal ouvindo uma das nossas professoras de música tocar piano. O corpo astral dele continuou. E como ele participava dos ensaios do coral, quando havia ensaios do coral, ele depois de desencarnado, depois de 3 dias, o corpo astral dele estava ao lado do piano escutando a instrutora tocar. Então veja que é preciso esperar. O animal também precisa ter aquelas horas necessárias para ele se desligar completamente do corpo. Bom, então, isso é uma questão de consciência e o melhor será que a gente mesmo decida e, nesse caso, deixe autorização. Agora, se a família se antecipar em decidir isto sem que você ter sido consultado ou sem que você ter deixado nada, isso pode ser muito bom, porque ela pode ser lembrado de algo desde que ela espere as horas regulamentares, não? As horas que se prevê. Porque aí é garantido que o corpo será cremado sem que isso tenha repercussão no seu corpo astral ou nos seus corpos sutis. E uma pessoa está perguntando que diferença pode haver para a consciência que transcende e que diferença pode haver em a gente ter a intenção de ser cremado ou de a família, não é? A família determinar que seja cremado. Então, se a intenção foi boa e se esperou as horas regulamentares, está tudo certo. Agora, quando a família decide, é bom que se espere um pouquinho mais, não é? Porque se a pessoa que desencarnou ainda não desencarnou completamente, ainda tem algum fio ligado a alguma coisa do corpo físico, é melhor esperar mais um pouco. E o animal também depende do animal. Se era um animal não apegado aos seus tutores, não apegado ao seu ambiente, então tranquilamente se pode sepultar ou cremar depois das horas. Agora, se é um animal muito, muito ligado aos seus tutores, como existem alguns, não? E é um animal muito ligado ao seu ambiente,
Então é preciso esperar mais um pouco. É bom esperar mais um pouco, porque aí espera-se que o corpo astral saia do animal e aí se pode cremar ou sepultar sem problema. A nossa situação, se devemos ser cremados ou não, é uma coisa que depende muito. Isso pode mudar. Houve um momento, por exemplo, que eu fiz uma declaração de que eu gostaria que cremasse o meu corpo. Passaram alguns anos e recebemos uma orientação do alto que eu não deveria queimar o meu corpo. Porque o meu corpo teria que ser sepultado, porque o meu corpo, não eu, o meu corpo ia fazer um trabalho químico com a Terra. E não se explicaram o que era isso. Então, no mesmo momento, eu anulei a minha declaração de que queria ser cremado. Anulei isto. Mas depois, isto passou e parece que hoje eu posso optar por uma coisa ou outra. Porque alguma situação a qual eu estava coligado mudou. Então, a gente não pode ser muito radical nesse assunto. Hoje, por exemplo, eu não sei se eu devo deixar autorização para ser cremado ou se eu devo pedir para ser sepultado. Hoje eu não sei. Espero ter claro isso. Isso é uma coisa importante e é bom mesmo que as pessoas pensem nisso, porque isto tem uma certa influência depois da desencarnação. Nós nos sentimos muito mais livres se formos cremados. Nos sentimos muito mais livres e o corpo se desocupa com muito mais rapidez, o que é muito bom. E se formos cremados, é também uma oferta para a Terra ser um pouco mais higienizada.